Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu fiz uma live esses dias e um amigo meu me enviou umas perguntas a respeito de anjos, né? Perguntou sobre o ministério angelical. E para responder essa pergunta, algumas das suas perguntas, eu resolvi gravar uma aula sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, um assunto muito relevante. Na verdade, todo crente deveria saber sobre os anjos do Senhor e principalmente para quem trabalha com libertação e batalha espiritual, né? Acredito que aqueles que trabalham com batalha espiritual já devam compreender bastante sobre o ministério angelical. A não ser que você esteja começando, né? Sabemos que batalha espiritual e libertação são duas coisas bem diferentes, né, queridos? E aí vamos lá. Resolvi tirar a dúvida dele dando aula e te convido para você assistir essa aula, será em torno de 30, 40 minutos, mas será uma aula muito importante para todo crente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos 104, verso 4, que diz assim: Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Queridos, existe uma categoria, um grupo que Deus disponibilizou para auxiliar a sua igreja. Esse grupo é o grupo dos anjos, né? Uma categoria angelical que o Senhor deixou disponível para a gente, né? Para que ele trabalhe em prol de sua igreja, né? Os anjos estão ali para trabalhar em prol da igreja do Senhor. Porém, nós precisamos saber como ativar, como usar, né? Quando usar, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesse instante. Estou um pouquinho com uma alergia atacada, tá? Pode ficar despreocupado, porque em tempos de coronavírus, qualquer espirro ou coceira no nariz causa desespero, né? Mas é alergia, é rinite. Vamos lá, irmãos. É necessário entender que Salmo de número 91, verso 11, diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né? E nos guardarão em todos os nossos caminhos. Então, todas as pessoas quando nascem, né, existem anjos ali que já estão disponíveis para guardar essa pessoa, né? Independente se ela tem uma consciência ainda de algo, de pedir algo ou não. Por exemplo, eu lembro quando meu pai alugou uma casa, ele alugou uma casa no terceiro andar, um casal que tinha dois filhos alugou. E tinha um filho que tinha menos de 1 ano de idade, andava no andador. Essa criança andou até a beirada da escada e pá, caiu, né? Foi escada, foi degrau por degrau, pá, 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 até chegar no patamar, né? Quando chegou no patamar, a mãe viu, né? Ouviu o barulho, saiu correndo, viu, já estava no patamar. E ela saiu desesperada, gritando, né? E eu não tiro a razão dela, porque foi algo desesperador, um barulhão fez quando o menino caiu. E ela foi correndo para o hospital. Bom, quem viu o acidente pensou que ia dar uma coisa muito séria na vida dessa criança. E aí a mãe chegou e falou que o médico passou um medicamento simples e falou que era só um susto, né? E que estava tudo resolvido ali, beleza. Essa criança hoje é uma criança saudável, uma criança inteligente e tal, e de fato não afetou em nada, não aconteceu nada. Tudo bem. A pessoa que está de fora e vê aquele acidente pensa assim: misericórdia, era para acontecer alguma coisa com essa criança, a maneira que ela caiu. Outros dizem até assim: poxa, pura sorte, né? Menino sortudo, tem gente que muito menos que isso morre. Mas aí, irmãos, não é uma sorte por sorte. É um anjo do Senhor ali guardando aquela criança. É claro que eu dei um exemplo aqui, mas todos nós, ou pelo menos toda boa parte das pessoas, tem um bom testemunho, né, a respeito de algo até na sua própria vida, quando você para pensar e você fala assim: misericórdia, rapaz, não sei como não aconteceu nada comigo naquele dia e tal. Principalmente criança que faz muitas coisas na ingenuidade, né? Então, esses anjos já estão ali ao nosso respeito, né? Deus enviou eles para quê? Para nos guardar, para nos livrar, sabe? Para pelejar por nós, né? Principalmente eu acredito, é claro que não é uma crença minha, mas principalmente quando somos ingênuos em algumas situações, né? Eles estão ali guardando em todos os nossos caminhos, né? Todos os caminhos.
Então, o Salmo 91:11 fala que os anjos estão ali. Ah, pastor, mas Jesus não quis usar esse direito que ele tinha. Como assim? Lá no deserto, Satanás tentou Jesus, né? E ao tentar Jesus, ele mandou lançar, e ele falou que não ia se lançar, e Satanás usa justamente esse versículo. E Jesus rebate dizendo, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Queridos, nós precisamos entender que o propósito de Jesus é fazer aquilo que o Pai quer que ele faça. Então, tudo aquilo que foge do propósito do Pai, Jesus também foge. Tá claro? Então, Jesus faz aquilo que é a vontade do Pai. Aquilo que não é a vontade do Pai também não é a vontade do Filho. Então, Jesus não faz. Se não é a vontade de Jesus, Jesus não faz. E aí o que acontece? Jesus não cumpre, Jesus não usa essa lei porque essa não era a vontade do Pai para ele, né? Satanás estava querendo experimentar ali, existem algumas razões do porquê o diabo queria experimentar Jesus, e a gente pode abordar isso em outra aula, não agora, mas Jesus não estava a fim de provar, ser colocado a teste, né? Ele não precisava de provar para o diabo que ele era o Filho de Deus. E ali ele rebate com a palavra do Senhor, dizendo que também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, não é que seria um equívoco usar essa lei, não é um erro usar essa lei, né? Entenda que a lei do Senhor é a palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor estabeleceu são leis, né? São princípios espirituais, né? A gente precisa entender como um reino, e aí é outra aula também, né? Mas vamos focar aqui nos anjos. Então, o que acontece? Jesus não usou essa lei porque ele não precisava de mostrar para o diabo que ele era o Filho de Deus, né? Para Satanás que ele era o Filho de Deus. E havia um motivo do porquê que Satanás queria saber. E aí, irmãos, o que acontece? Quando ele rebate, ele não está anulando uma lei, ele não está anulando um benefício que o Senhor nos concedeu. Ele está simplesmente cumprindo a vontade do Pai. Então, esses anjos estão à nossa disposição. Acabamos de ler Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar o reino dos céus. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Existe um grande equívoco, né? E principalmente as igrejas pentecostais, da qual eu faço parte, ou pelo menos fiz parte há muitos anos, e hoje a nossa igreja caminha para uma linha mais de comunidade religiosa, né? Mas eu sou nascido e criado nas Assembleias de Deus e posso falar pela Assembleia de Deus, né? Eu me lembro quando eu era criança, algumas pessoas eram desligadas da igreja e irmãos concordam, e muitas das vezes eram motivos assim, bestas, motivos fúteis, né? Não precisava nem desligar o irmão, e parecia que a igreja fazia isso com o maior prazer, né? De desligar a pessoa, lançar a pessoa no inferno, né, irmãos? Porque você está desligando um camarada ali do corpo de Cristo. Isso é uma coisa muito séria, na minha opinião, claro que é minha humilde opinião, mas eu acredito que nem a igreja tinha noção do que ela realmente estava fazendo. E o que acontece? Foi ensinado um conceito de herdar o céu de uma maneira equivocada. Parece que você luta, até você morrer, entendeu? Para ver se Deus vai ter misericórdia de você e você vai para o céu, né? Ao mínimo, as pessoas que têm essa visão ainda não compreenderam o sacrifício na cruz do Calvário, porque se a cédula que era contrária a nós, Jesus aniquilou na cruz, ele aniquilou, cara. O preço está pago, acabou, o preço está pago, morreu. Agora, tipo assim, pastor, eu vou viver de qualquer maneira? Não, é óbvio que não. Você precisa ter uma nova vida em Cristo. Se você não tem uma nova vida em Cristo, você não é salvo. Ah, mas eu não sou salvo porque eu não tenho nova vida? Não, você não é salvo porque você não faz questão de viver como um salvo, de ter uma nova vida. Lembrando que uma nova vida aqui, eu não estou falando do seu cabelo, brinco, eu estou falando de uma nova vida. Estou falando de inveja, de porfia, de adultério, de fornicação, de mentira, de glutonaria, de amor, de fé, de mansidão, de temperança, de alegria, né? Estou falando de um caráter cristão, estou falando de roupa. Então o que acontece, irmãos? Entenda o seguinte, a Bíblia diz, João 3,16, aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O versículo 17 continua, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito do Filho do homem morrer é para que nós sejamos salvos, certo? Esse é o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente passa a herdar porque a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Então, Cristo é a justiça de Deus. E se Jesus é a justiça de Deus, a justiça está feita. Se a justiça está feita, nós logo estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra. Enquanto estamos aqui para um propósito. Qual o propósito? Estabelecer a cultura do céu na terra. Somos colônias do céu. E o que também é outra aula. Mas entenda o seguinte, você é um herdeiro. Amém? Você é herdeiro. Romanos capítulo 8, versículo 17. Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. E com Cristo você é co-herdeiro. É o que a Bíblia está dizendo. Só que nós acabamos de ler Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz que os anjos estão ao serviço daqueles que vão herdar o céu. Certo? Então, entenda o seguinte, irmãos, que os anjos estão à disposição a todos aqueles que vão herdar os céus. Você recebeu Jesus, irmão? Você está vivendo a nova vida? Então, os anjos estão do seu lado para te servir. Acabou. Pastor, qual é a prova que eu tenho? Porque Deus te prometeu. Acabou. Isso é fé. As pessoas confundem muito fé com pensar legal, pensar positivo e daí por diante. Mas não é isso, tá bom? Irmãos, lembra que os anjos serviram Jesus, né, lá no monte. Os anjos também serviram Jesus no Getsemane. Lembra de Eliseu? Né? Eliseu, alguém queria um soldado, né? Um capitão, perdão, um exército, perdão. Eu estou te pedindo perdão, irmão, porque hoje, agora é 1h49, então eu estou desde as 9 da manhã tentando fazer esse vídeo e não sei nem se esse vai dar certo, mas enfim, já está bem desgastante já, mas vamos lá. Lembra que um exército cerca Eliseu? O moço de Eliseu abre a porta. Quando o moço de Eliseu abre a porta, ele fica desesperado. E ele grita, ai meu Senhor! Ele grita, ele fica perdido. Ele fala, não, estou enrolado agora, já era, deu ruim. E aí Eliseu aparece e vê, né, aquele exército todinho. E Eliseu faz uma simples oração. A oração de Eliseu é, Senhor, abre os olhos deste moço. Quando Deus abre os olhos do moço de Eliseu, ele fica mais desesperado. Mas no desespero aqui, no sentido bom. Por que ele fica mais desesperado? Porque ele viu que aquilo que Deus havia enviado era muito mais do que aquilo que havia chegado na vida dele. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo que aquilo que Deus enviará na sua vida será muito maior do que aquilo que alguém tem enviado até você, o que as pessoas têm enviado até você. Então, entenda o seguinte, irmãos. Os anjos estão na Bíblia Sagrada em toda parte. Né? Existem pessoas que pensam que invocam anjos com cantigas, né? E aí se fica uma pergunta, pastor, como que a gente trabalha com isso? Como que a gente chama os anjos a fazer alguma coisa por nós e tal? Eu quero te lembrar que Daniel, quando ele foi orar, no capítulo 10, o anjo traz a resposta a Daniel e ele diz que ele veio por causa das palavras de Daniel. Então está lá Daniel 10, do versículo 10 ao 12. Vamos abrir aqui, que vai ser melhor para a gente ler. Eu não lembro do texto de cabeça. Então nós vamos ler aqui, Daniel, capítulo 10, versículo de número 10. Aleluia. Eis que certa mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque
desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. O anjo não veio por causa dos pensamentos, o anjo veio por causa das palavras. As palavras de Daniel fez com que os anjos do Senhor, que o anjo do Senhor aqui, no caso, né, viesse a Daniel. Né? Ele passa de 21 dias orando, mas desde o primeiro dia, na verdade, a oração dele já havia sido ouvida. Gente, olha só, preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu posso orar em pensamento? Pode. Deus vai me ouvir? Vai, mas é diferente de você pronunciar. Nem sempre, né? Paulo diz com os irmãos bem assim, orai sem cessar. Então, assim, você precisa orar sem parar de orar. Então, como você ora sem parar de orar, você não tem como falar o tempo todo. Então, você ora com a sua mente, você vai pegar uma refeição, obrigado, Senhor, aquela oração bem rápida. Mas a oração falada, ela é diferente. Então, orar sem cessar, sim. Permanecer em oração o dia inteiro, sim. Mas é importante que você tenha um período seu em que você pode abrir a sua boca e ser você, né? Expressar, verbalizar. Lembra que Jesus fala que a palavra dele é espírito e vida. Então é muito importante que você verbalize, é muito importante que você fale, né? Então, os anjos, irmãos, eles não vão ouvir os teus pensamentos, tá? Ah, pastor, mas eu peço a Deus e Deus, beleza, é verdade. Mas existem anjos que já estão aqui à nossa disposição. O pastor Cris, pastor africano, né? Ele traz uma palavra poderosa, prega muito bem. Ele diz uma visão que ele teve, e na visão ele entrava na igreja junto com um anjo. O anjo vinha, pegava ele e entrava na igreja. Quando ele estava na igreja, tinha um outro anjo, né? E esse outro anjo não fazia nada, só seguia ele e o anjo que estava com ele. Então o pastor Cris perguntou ao anjo que havia conduzido ele, falou bem assim, por que esse anjo está aqui e ele não faz nada? Por que esse anjo está aqui e ele só segue a gente? E o anjo do Senhor que havia conduzido ele disse o seguinte, falou, Cris, esse anjo está aqui esperando você dar as ordens do que é para fazer na igreja. Certo? Então entenda o seguinte, gente, os anjos do Senhor já estão ao nosso lado, já estão acampados, já estão à nossa volta. Estamos esperando os comandos. Entenda que Deus é espírito, nós somos carne, né? E essa terra não é feita para espírito, essa terra é feita para carne, né? Deus tem direito legal sobre essa terra porque Ele é criador da terra, né? Mas a terra, ela tem ela foi feita para o homem, ela não foi feita para um espírito. Por isso que todo espírito imundo está aqui de maneira ilegal e nós devemos expulsá-lo, né? Nós devemos mandar eles saírem. E o que acontece? Todo esse comando vem da parte de Deus, né? Vem da parte do homem, né? Deus, ele entregou a autoridade ao homem. Então o homem vem e expulsa em nome de Jesus, mas ele é uma autoridade, né? Ele é uma autoridade que Jesus constituiu, né, como igreja. A igreja é essa autoridade. Então, nós estamos aqui como pessoas, mas representando o corpo de Cristo. Queridos, olha só. Os corpos lá da visão do Ezequiel, os ossos, perdão, só voltaram a reviver e colar quando Ezequiel falou. Moisés também profetizou. Entenda, irmãos, entenda que nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar. Então é o seguinte, a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Ela chama à existência as coisas que não são. Então você verbaliza a palavra de Deus que está dentro de você e ela começa a chamar as coisas que não são. Você precisa falar, você precisa verbalizar. Ezequiel, pode esses ossos reviver? Tu sabe, Senhor. Então profetiza, Ezequiel. Ele profetiza, acontece. Né? Os nervos, Ezequiel, profetiza, acontece. Então ele tem que profetizar, ele precisa profetizar, certo? Em 2 Samuel nós vemos, por exemplo, um anjo que matou 70 mil pessoas. Um anjo é poderosíssimo, né?
Lembramos do rei que foi ameaçado por Senaqueribe, que o Senhor mandou um anjo também e arrebentou, né? Eu ia falar pocar, né? Pocou. Você que não é capixaba, pocar é arrebentar, pocar é estourar, né? Também usado quando alguma coisa deu muito sucesso. Por exemplo, fulano pocou naquela música que ele lançou, né? Então o anjo veio e pocou, arrebentou lá o exército inimigo. Então, o que acontece? Os anjos do Senhor são poderosíssimos, né? São muito poderosos. Devemos levar em consideração, irmãos, que Colossenses 2,18 condena culto aos anjos. Presta muito atenção no que eu vou te falar. Anjo não foi feito para ser adorado. Anjo não recebe adoração, tá? Eu fico preocupado, irmãos, porque a gente vai nos cursos assim, aí a gente vê as pessoas pensando, você fala de Jesus, não dá nada, né? Ninguém dá uma glória, como eu falei, eu sou semelhante de nascença, então o glória já fica, o glória já fica entalado na goela. Mas olha só, quando você fala do anjo, o negócio vira, o negócio poca, né? E aí você se pergunta, o que a igreja está priorizando? Né? É preocupante, porque esses anjos já estão aí, irmãos, estão ao nosso serviço, amém? Entenda uma coisa também, não estou menosprezando os anjos, tá? Os anjos são extremamente importantes, são importantíssimos. Eu já travei batalhas espirituais terríveis, irmãos, libertando pessoas de forma terrível, que eu fiquei assustado, inclusive, né? E tenho certeza que os anjos do Senhor estavam ali para nos guardar, me guardar, não só a mim, mas as pessoas que estavam me auxiliando nessa libertação. Entenda uma coisa, o culto ao anjo é condenado. Não se adora anjo, não se canta música para anjo, não se ora anjo. Mas pastor, você acabou de falar que eu vou ter que ordenar, beleza. Ordenar é diferente de orar. Por exemplo, você dobra seu joelho, Pai, né, em nome de Jesus, porque você ora ao Pai, né? Teologia de oração, você ora ao Pai, você vai ao Pai em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor na vida financeira. A vida financeira está assim, está assado, e parará, e nananana. Aí você começa a falar, né? Não sei o que. A sua palavra diz que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. A sua palavra diz que do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. Então o Senhor não tem falta. A sua palavra diz que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza, né? E parará, e parou. Você vai orando e ora citando a palavra de Deus, tá bom, irmãos? Entenda o seguinte, Deus vela pela sua palavra. Tem muita coisa que Deus faz na nossa vida, não é pela gente, não, irmão. É porque é a palavra dele. E ele vela pela palavra dele. Amém? Ele prometeu. E aí ele vai lá e vela por aquilo que ele prometeu. Veja bem. Você fez essa oração. Amém, Senhor, amém. Você acabou de apresentar a Deus, você ordena aos anjos. Anjos do Senhor, vão e lutem ao meu favor. Eu repreendo nesse instante todo levante do adversário. Em nome de Jesus, toda influência maligna na minha mente, você começa a liberar os anjos para que eles começam a trabalhar ao seu favor. Você começa a dar comandos, né? Essa é a palavra. Você começa a dar comando para os anjos começarem a trabalhar ao seu favor. Apocalipse 22, nós vemos também que João ficou maravilhado quando ele viu o anjo, e ele quis adorar o anjo, e o anjo repreende ele e fala, somente a Deus adorarás. Irmãos, entenda uma coisa, o mundo espiritual, o princípio espiritual é eterno e não muda. Deus e os seus princípios são eternos e não mudam. Então, toda promessa que Deus fez, toda promessa de Deus, daquilo que Deus liberou para a gente, Ele entregou. O dom que Deus dá sem arrependimento. Aquilo que Deus ofertou para o homem, Ele ofertou sem arrependimento. Ele entregou, Ele deu. Então, se a Bíblia promete, é uma promessa independente do tempo em que você vai ouvir essa mensagem. Hoje é dia 23/3/2020, agora são 2 horas e 2 minutos. Eu não sei quanto que você vai ouvir isso, mas acredite que isto é um princípio espiritual que Deus vela pela palavra dele. Eu quero aqui compartilhar uma experiência e orar por você depois que eu compartilhar essa experiência e finalizar essa aula. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui ministrei libertação para os jovens da nossa igreja,
uma moça caiu possessa e sai, aquele demônio não sai de jeito nenhum. Sai, passa um apertado, né? Não sei se alguém aqui já tentou a expressão demônio que ele resiste. Existem demônios terríveis, existem demônios que falam assim, sai em nome de Jesus, acabou, vai ter demônio que resiste. Né? Claro que existe uma série de fatores que faz isso acontecer, mas um fator muito importante são os pactos voluntários e involuntários, né? Pessoas que se comprometem diretamente e pessoas que não se comprometem indiretamente, né? Pessoas que fazem a cabeça e tal, são pessoas que fizeram um grande pacto ali. São libertações um pouco mais complexas. O que não era o caso dessa menina, né? E aí o que acontece? Eu orei ali, não saía. Por fim, eu desisti, né? Eu estava cansado, estava sentindo dores. Se eu gritar, eu sinto muitas dores nas costas. E eu falei, fulana, volta. Aí aquele demônio ficou alojado ali, né? Quando a fulana voltou, eu fiquei meio pensativo com aquela situação, mas, enfim. Fui para minha casa, aprendi, né, a respeito da ativação do Ministério Angelical e não sabia usar, né? Não sabia como é que funcionava. E eu me lembro que a igreja que eu pastorei hoje, a Igreja Renovação, fez um aniversário surpresa para mim e para minha esposa, né? Eu e minha esposa fazemos aniversário no mesmo mês. A menina caiu possessa no nosso aniversário. Eu falei, leva ela para a igreja. E aí quando levaram para a igreja, caiu meio braba, bicuda, né? Fez um bico de braba. A minha esposa, usada pelo Senhor ali, colocou a mão nos lábios, né? Repreendendo aqueles demônios que trancavam, né? Como se seus lábios ficassem presos mesmo, assim, um trancadão. E ali, depois que ela orou, eu falei assim, oramos e tal, né? E depois eu falei assim, anjos do Senhor, vocês têm permissão para começar a lutar e para tirar tudo aquilo que não presta e tal. Irmãos, aquela menina teve uma reação terrível depois que nós liberamos essa autorização, liberamos esse comando para os anjos. Então os anjos, eles estão ali esperando comandos, né? Aquela menina depois ela foi liberta, expulsamos os demônios em nome de Jesus, e logo depois que ela foi liberta, nós oramos, ela foi batizada com o Espírito Santo. Foi algo lindo. E a igreja precisa viver isso, né? Nós estamos muitas vezes passando por situações em nossa vida porque nós não estamos entregando para o Senhor fazer o restante, amém? Eu quero pedir você para fechar os teus olhos aí onde você estiver agora. Repete comigo primeiro essa oração e depois eu quero orar por você, tá bom? Fecha os teus olhos aí e repete comigo. Senhor meu Pai, eu vou a Ti em nome de Jesus. Te dou graças porque a Sua palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Sua palavra é o fogo que derrete o ferro, e o Senhor vela pela Sua palavra. Senhor, Tua palavra diz que os Teus anjos estão ao meu redor. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a viver novas experiências espirituais. A Tua palavra é o suficiente na minha vida e sei que ela é verdadeira. Sei que ela não volta vazia. Peço ao Senhor nesse instante, pela Sua misericórdia, que o Senhor me conceda esta oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais ser envergonhado, constrangido, por não compreender do mundo espiritual. Abra o meu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu apresento esta pessoa nesse instante que acabou de assistir essa videoaula. Quero pedir ao Senhor para que o Senhor toque na vida desta pessoa. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê um despertamento a Deus, assim como o Senhor um dia me deu um despertamento. Assim como, Senhor, eu pude perceber coisas que eu não percebia, aprender coisas que eu ainda não sabia. Senhor, eu peço ao Senhor nesse instante, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere, a Deus, os anjos do Senhor para guerrear pela vida dessa pessoa. Ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Categorias, ó Deus, de anjos, anjos classificados, ó Pai,
Começa a enviar, ó Deus, sobre a vida desta pessoa. Em no nome de Jesus, que esta pessoa seja tocada pelo Senhor e que ela prove o seu poder, Senhor Deus. Em no nome de Jesus. Amém. Amém. Anjos de Deus, vocês têm liberdade para trabalhar na vida desta pessoa aí que fez esta oração ao Senhor, né, que pediu a Deus, que pediu ao Pai. Vocês têm liberdade para atuar na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sou o pastor Leandro Bochou. É um prazer ter você em nosso canal. Não deixe de se inscrever e não deixe de dar um like. Me ajude a divulgar, o canal é novo. Me ajuda a levar essas videoaulas para outras pessoas. Aqui nós estaremos ensinando os assuntos sobre batalhas espirituais e libertação. Será um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Que Jesus Cristo te abençoe em nome de Jesus, né? Que o Pai te abençoe em nome de Jesus. Amém.